A história que vamos conhecer hoje é a do belo e requintado Aero Willys, um sedã de luxo que marcou a indústria automotiva brasileira com suas raras versões, e por trazer várias curiosidades que talvez você nunca vai ver em outro veículo. Veja esse vídeo do início até o final, para descobrir detalhes como as suas evoluções estéticas, os seus novos motores, e veja como era o padrão de requinte e conforto de um sedã de luxo da década de 60. Porém, a sua história não se inicia no Brasil como talvez você possa pensar, mas sim nos Estados Unidos e muito antes do que você possa imaginar, e para entendermos melhor o rumo dessa história, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. Nos Estados Unidos, a década de 1920 foi marcada pela crise de 1929, onde várias empresas automotivas sentiram o peso dessa grande depressão econômica e começaram a falir. Já Willys, para fugir de uma possível falência, resolveu simplificar a sua produção de automóveis em apenas um modelo, que no caso foi o modelo 77. Lançado em 1933, o pequeno carrinho da Willys logo de início já começou a fazer um relativo sucesso, graças a qualidades como a sua ótima economia de combustível aliado ao seu preço que era bastante atrativo para a época. Com isso, a Willys conseguiu equilibrar as suas contas e se manter firme no mercado de automóveis. Pouco tempo depois, veio a Segunda Guerra Mundial, e o exército americano encomendou a Willys a produção de 16 mil Jeeps para ser utilizado na guerra. Com o fim da guerra, a Willys resolveu voltar a produzir veículos para o uso civil, e o primeiro deles foi o Jeep modelo CJ2A, lançado em 17 de julho de 1945. Já o segundo veículo veio no ano seguinte com o modelo Willys Station Wagon, uma bela e charmosa perua que trazia a mesma frente do Jeep e a inédita carroceria de aço com laterais que vinham na cor creme e painéis em marrom claro. Agora com planos de desenvolver uma nova linha de veículos de passeio, em 1950, a Willys dava início ao desenvolvimento do Projeto Aero. Já o nome desse projeto era na verdade uma referência à sua estrutura monobloco que era comparada aos modernos aviões a jato daquela época. Depois de um certo tempo, era lançada em 1952 nos Estados Unidos a nova linha de veículos Aero, nas versões Aero Wing, Aero Lark, Aero Ace e Aero Eagle, disponíveis com versões de 2 ou 4 portas e opções de motores de 4 ou 6 cilindros. Porém, esse tipo de veículo não fez o sucesso esperado pela marca, e em 1955 teve a sua produção encerrada. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco do início de sua história, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Antes de iniciarmos a sua história por aqui, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre a história da Willys no Brasil. A Willys Overland do Brasil foi a subsidiária da Willys aqui no Brasil, fundada em abril de 1952 em São Bernardo do Campo, São Paulo. No início, a empresa montava desde 1954 o Jeep Universal ainda com componentes importados dos Estados Unidos, e para diversificar a sua linha de produtos aqui no Brasil, em 1956 foi a vez do utilitário que por aqui recebeu o nome de Rural Willys. Agora com planos de lançar um automóvel de passeio para completar a sua gama de veículos, a Willys resolve dar início às negociações com a Renault para produzir sob licença e supervisão técnica o seu novo sedã no Brasil. Para 1958, a Willys recebe a aprovação do GEA para a fabricação do Renault Dauphine, e no ano seguinte a Willys não perde tempo, e dá início à produção de seu primeiro automóvel de passeio. Em 1960, era a vez do seu primeiro sedã de luxo, o Aero Willys, que chegava com o mesmo visual do modelo já vendido nos Estados Unidos desde 1952, porém, o modelo americano podia ser equipado com motores de 4 ou 6 cilindros e carroceria de 2 ou 4 portas, já o modelo brasileiro só era disponível na carroceria de 4 portas e com motor de 6 cilindros. Apresentado para o público em 1960, o primeiro sedã de luxo da Willys se destacava pelo seu belo visual, marcado por linhas arredondadas e pela dianteira com o charme dos detalhes cromados, como os arcos dos faróis, os para-choques e a grade de refrigeração do motor com um curioso desenho formado por duas grades, sendo uma de menor tamanho, mas totalmente aberta, e outra mais abaixo formada por várias aberturas verticais e que inclusive esta última também abrigava as luzes de direção. Na sua lateral, também vale destacar a ótima área envidraçada, a pintura em 2 tons também conhecida como saia e blusa, o friso lateral em forma de Z, as calotas cromadas e as curiosas rodas sem abertura de refrigeração dos freios. Já a traseira em estilo rabo de peixe,
era marcada pelas lanternas verticais com detalhes cromados, e pela tampa do porta-malas com formato arredondado. Um detalhe bastante curioso a se observar era o bocal do tanque de combustível, localizado no lado direito ao lado da placa. Agora, em relação às bagagens, o porta-malas do Aero Willis tinha uma capacidade de 679 litros, o que era muito bom para a época. Além disso, também vale destacar a sua carroceria de 4 portas, o que facilitava o acesso na hora de entrar ou sair do veículo, e por falar nisso, o seu interior conseguia unir o útil ao agradável, como o ótimo acabamento para os padrões da época e o excelente espaço interno, com capacidade para levar até 6 pessoas muito bem acomodadas em 2 fileiras de bancos inteiriços. Já o painel com desenho simples, trazia apenas um marcador em formato circular com informações como velocímetro, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, marcador de nível de combustível e luzes espias. Enquanto o enorme volante era de 2 raios, e o câmbio manual de 3 marchas com a primeira não sincronizada, vinha localizado na coluna de direção. Embaixo do capô, este veículo era equipado com o mesmo motor do Jeep Willys, o BF161 de 6 cilindros em linha, que desenvolvia a potência de 90 cavalos e 18 kg de torque, a apenas 2.000 RPM. Com essa potência aliado ao peso de 1.438 kg, este elegante sedã acelerava de 0 a 100 em 17,8 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 140 km por hora. Além disso, também vale destacar a sua suspensão que era independente com molas helicoidais na dianteira, e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Já os freios eram a tambor nas 4 rodas. Para o ano de 62, o Aero Willis passava por uma série de melhorias tanto técnicas como estéticas. Na parte estética, o Aero Willis perdeu o friso decorativo do capô e a pintura saia e blusa, porém, recebeu novas cores, novos frisos laterais retos, novas calotas e novas rodas, agora com aberturas para refrigeração dos freios. Por dentro, mais novidades como novos revestimentos das portas e dos bancos, 2 bolsos na parte traseira do banco dianteiro, e nova disposição dos elementos do painel. Na parte técnica, este veículo recebeu melhorias nos freios, novos pneus, novo sistema de escapamento e, como opcional, ganhou lavador de para-brisa. Mesmo com pouco tempo no mercado, a Willys Overland do Brasil já estava preparando uma reestilização mais profunda para o seu belo e desejado sedã de luxo, e com base nessas informações, em outubro desse mesmo ano, era apresentado para o mundo no Salão do Automóvel de Paris o novo Aero Willis 2600, enquanto no Brasil, este veículo só foi apresentado no mês seguinte, no 3º Salão do Automóvel em São Paulo. Já as suas vendas se iniciaram em 1963. Este novo veículo foi totalmente projetado e redesenhado no Brasil, porém, aproveitava a estrutura e várias partes do antigo modelo, como as portas, o capô e a tampa do porta-malas. O novo Aero Willis 2600 apresentava um visual bem moderno para a época, onde abandonava as linhas arredondadas para dar lugar às novas linhas retas, algo que ainda era inédito para a época. Na sua dianteira, o principal destaque fica por conta do complemento dos paralamas que formavam uma cobertura na parte de cima dos faróis, e que inclusive no início, esse detalhe não acabou agradando todo mundo. Além disso, também vale destacar a nova grade cromada semelhante à da Rural Willys, as novas luzes de direção dentro da grade e os novos para-choques também cromados. Na sua lateral, também vale destacar os novos frisos cromados, as novas rodas e as novas calotas, enquanto na parte traseira, o visual em estilo rabo de peixe era atualizado com linhas mais retas, e detalhes como novas lanternas traseiras, novo emblema na tampa do porta-malas, pequenos frisos verticais e novo para-choque traseiro. Já o novo porta-malas de 450 litros, agora trazia iluminação interna. Por dentro, este veículo trazia novos revestimentos das portas e dos bancos, novo volante e novo painel com ventilação forçada, acendedor de cigarros localizado no interior do cinzeiro, e porta-luvas com iluminação. Já o novo quadro de instrumentos com revestimento em madeira de jacarandá, trazia 3 marcadores circulares com as seguintes informações. O marcador do meio trazia o velocímetro. O do lado esquerdo trazia informações como amperímetro e manômetro de óleo. Já o do lado direito trazia informações de temperatura do líquido de arrefecimento e nível de combustível.
Embaixo do capô, o motor ainda era basicamente o mesmo 6 cilindros em linha do modelo anterior, a não ser pela adoção da dupla carburação e pelo novo coletor de admissão. Com a adoção dessas novas melhorias, a sua potência subia de 90 para 110 cavalos, e consequentemente os seus números também melhoravam, como por exemplo o seu 0 a 100, que permanecia com os mesmos 17 segundos, já a sua velocidade máxima subia de 140 para 155 km por hora. E apesar de simples, essas poucas melhorias fizeram total diferença no desempenho deste veículo. Em 1964, surgem mais novidades como o novo sistema elétrico de 12 volts, novas cores, escapamento com maior diâmetro, melhorias na suspensão e também nos freios, e interior com novos revestimentos das portas e dos bancos em tecido, vinil ou couro. Para o ano de 1965, o Aero Willis 2600 passa por uma série de melhorias tanto estéticas como mecânica. Na parte estética, perdeu o tão criticado complemento dos paralamas que formavam uma cobertura na parte de cima dos faróis, enquanto os frisos laterais foram substituídos por outros de menor tamanho, mas o principal destaque desta atualização fica por conta do novo visual da sua traseira, agora com uma nova tampa do porta-malas, novos para-choques e novas lanternas traseiras com a sua posição invertida. E com todas essas modificações, a sua traseira ficou maior e com um visual mais harmônico. Na parte mecânica, recebeu melhorias na sua suspensão, trava interna do capô, bancos com novo desenho e também mais baixos, e novo câmbio com 4 marchas sincronizadas. De olho no público com maior poder aquisitivo, em 66 era a vez da versão mais luxuosa do Aero Willis, esta denominada Willis Itamaraty. Além da proposta de ser um veículo ainda mais luxuoso, o Willis Itamaraty trazia vários detalhes visuais que se diferenciava do Aero Willis comum, como a nova grade de refrigeração do motor que deixava de ser dividida, para ser formada por uma única grade cromada e com barras horizontais. Enquanto o restante do veículo trazia detalhes como novos frisos laterais, pneus sem câmara e traseira com novas lanternas horizontais frisadas. Já por dentro, os ocupantes eram muito bem recebidos pelo ótimo acabamento digno de um verdadeiro veículo de luxo, marcado pelas portas com luzes de segurança e pelos revestimentos em veludo com detalhes de jacarandá. Além disso, também vale destacar os vários detalhes interessantes como piso acarpetado, estofamento em couro, marcadores do painel de instrumentos com fundo branco, rádio, volante com tranca de segurança acoplada à chave de ignição, ventilador elétrico e luzes de leitura com foco dirigível. Já a parte traseira, trazia detalhes como acendedor de cigarros e banco traseiro com apoio de braço central. No cofre do motor, a única novidade fica por conta do revestimento acústico embaixo do capô, o que resultava em um rodar mais silencioso para todos os ocupantes do interior do veículo. Outra novidade para esse ano foi a introdução do novo alternador no lugar do dínamo, o que prolongava o tempo de vida útil da bateria em todos os veículos da linha Willis. Para o ano de 1967, surgem mais novidades tanto para o Aero Willis como para o Willis Itamaraty. No modelo Aero Willis, as principais novidades ficam por conta do novo para-choque traseiro e pelas novas lanternas traseiras, agora com luzes de ré, freio e direção separadas. Por dentro também ganhou novidades como o novo painel de instrumentos com 5 marcadores circulares, além de rádio, volante com tranca de segurança e estofamento de couro, porém, este último só era disponível como opcional. Já o luxuoso Itamaraty recebeu uma nova grade dianteira com luzes de direção retangulares, novos frisos, novas maçanetas das portas, novas calotas e a opção do teto de vinil que só era disponível apenas como opcional, enquanto no seu interior, as únicas novidades ficam por conta do novo volante de 3 raios, e pelos marcadores do painel de instrumentos com fundo branco. Embaixo do capô, a principal novidade fica por conta da introdução do novo motor de 3.0 litros, que aliado ao novo carburador de corpo duplo, desenvolvia a potência de 132 cavalos e 22,2 kg de torque, a apenas 2.000 RPM. Outra novidade para esse ano foi a estreia da primeira e única limusine brasileira feita por uma grande fabricante, do qual recebeu o nome de Willis Itamaraty Executivo. Feita em parceria com a Karmann Ghia, o Itamaraty Executivo era na verdade um Willis Itamaraty, porém com o entre-eixos alongado em 71 cm, mas o principal destaque desta versão está no seu interior, marcado pela curiosa divisória com vidro elétrico, que dividia o habitáculo do motorista dos ocupantes do banco traseiro.
Outra curiosidade que talvez você não saiba, é que o Itamaraty Executivo foi o primeiro automóvel nacional equipado com ar-condicionado, porém este luxo só era restrito apenas para os ocupantes do compartimento traseiro. Ainda na parte traseira, o requinte luxo era completado por vários itens interessantes, como 2 bancos laterais escamoteáveis, e pela poltrona traseira com console central, que trazia comandos como o controle do vidro elétrico da divisória, rádio toca-fitas, gravador e até barbeador elétrico. Outro fato que marcou a década de 60 foi a compra da Willys do Brasil pela Ford em 1967. Com isso, todos os projetos e veículos da Willys do Brasil passam agora a ser controlado pela Ford. Em 68, o modelo Itamaraty Executivo é retirado de linha, e em 69 a razão social era alterada para Ford Willys do Brasil S.A. Agora sob comando da Ford, esses veículos foram renomeados para Ford Aero Willys e Ford Itamaraty, e os motores desses veículos tiveram a potência ampliada para 130 cavalos para o modelo Ford Aero Willys, e 140 cavalos para o modelo Ford Itamaraty. Para 1970, mais novidades para ambas as versões. O Ford Aero Willys recebia pequenas calotas, quadro de instrumentos com revestimento em metal, e como opcional ganhou o mesmo motor de 3.0 litros com 140 cavalos do Itamaraty. Já o modelo Itamaraty também recebeu novas calotas e teve o quadro de instrumentos de madeira substituído por um aplique plástico imitando madeira de jacarandá. Depois do lançamento do Ford Galaxy e do Chevrolet Opala, as vendas dos modelos Aero Willys e Itamaraty foram ficando cada vez mais fracas, e com base nisso, ainda no início da década de 70, a Ford viu uma alternativa de projetar protótipos dos modelos Aero Willys e Itamaraty com uma dianteira mais atualizada, porém o seu visual não agradou e teve o projeto cancelado. Sendo assim, em 1971, a Ford então decide encerrar a produção dos modelos Aero Willys e Itamaraty no Brasil. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história desse incrível veículo que marcou os anos 60, por trazer bastante requinte e luxo para as ruas brasileiras. E você, já teve um Aero Willys? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.